Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Se eu não me engano você faz na sua empresa, né? Fazemos. Hoje a gente já consegue, para os gamers aí que tá assistindo a gente já consegue controlar um videogame sem usar joystick, só com o eletrodo já coordenado. Então, por exemplo, te coloca num game de Fórmula 1 e programa para tu desenvolver tua atividade beta pré-frontal. Um exemplo, tá? E aí, se tu não desenvolver na potência que eu quero, o carro não anda. Aí eu digo assim, não, vamos assistir um documentário aqui, vamos assistir o podcast, Praulini Lutz. Bota lá pro paciente assistir. Tá prestando atenção. Voou na atenção, a tela fecha. Começa a ficar escura. Ele foca de novo na atenção. Então, eu vou começar a resolver e modular para o cara ter atenção fixa, a atenção concentrada ali, sustentada por muito tempo. E aí vira um treino. A gente chama isso de neuromodulação volitiva. Depende da vontade do paciente. Então, é um exercício consciente onde você treina a sua atividade elétrica para ela ficar melhor. Olha que história curiosa, né? Eu comecei a investigar ali e treinar a atividade elétrica cerebral do Gaules. Uhum. Gaules é um gigante. Ele é foda. Então, Gaules, vou colocar aqui SMR, vou te colocar num game aqui de avião, ainda não é tão complexo, tu vai num teco-teco aí, e se tu for conseguindo treinar, tu vai ganhando aí aviões mais velozes até tu chegar a um jato aí supersônico. Ele, não, beleza, 15 minutos primeira etapa, coloca Gaules fica 45 minutos. No game, cara, numa atenção gigante. E aí, tipo assim, tu me pergunta, SMR a gente acha onde? Por exemplo, um trabalho de neurofeedback com autorização de Dalai Lama foi feito com os monges tibetanos, né? E aí quando o profissional, né, um americano, um senhorzinho de 72 anos, foi apresentar essa ferramenta para Dalai Lama, ele autorizou, né? E assim, os monges, por meditação, eles já conseguem, por exemplo, diminuir 3 graus da temperatura do corpo, aumentar só pela meditação, que nada mais é do que um processo de neuromodulação ali, que ele vai conseguindo modular para cima ou para baixo a atividade elétrica dele, vamos pensar assim, coordenar e autorregular a temperatura do corpo dele, que são coisas automáticas. Nesse exato momento aqui, se estamos relaxados, a nossa temperatura vai subindo um pouco mais. No começo do podcast eu estava um pouco mais nervoso para estar diante de você aqui. Então, assim, a temperatura um pouco mais resfriada, né, pelo padrão de estresse. E aí, à medida que a gente vai falando, vai ficando mais à vontade, a temperatura sobe um pouco mais, como uma demonstração de que o organismo, a estrutura psicofisiológica está ficando mais relaxada, entende? E tudo isso pode ser pego em autorregulação. E aí eu peguei o padrão, né, do banco de dados saudáveis ali, né, pela memória ali que a gente já tinha, e testando isso, e tá lá Gaules, cara, no que é esperado, 15 minutos de atenção concentrada, o cara ficou 45. Então, assim, agora a gente entende porque que Gaules fazia 37 horas de live sem parar, né? Então, assim, muito incrível. E por que falar disso, né? Gaules é público, ele foi no fundo do poço em relação a um processo depressivo muito forte. Quando a gente se encontrou, a perspectiva era de tentar encontrar como estava esse marcador biológico. Existia lá uma marca que a gente pode chamar de assinatura elétrica, né, do que ocorreu. Caramba. Vários estados compensatórios que acredito, né, ele buscou ajuda profissional, mas sem sombra de dúvida tem algo ali que explica a história dele. A resiliência, a capacidade de dar a volta por cima. Tiago Nigo fala que a inspiração dele foi o livro Mais Esperto que o Diabo, né? É muito bom esse livro. livro. E tem um livro da nossa área que se chama O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, que é um sujeito, um jornalista americano, que esse livro virou um best-seller porque ele, por ter depressão, ele foi conversar com as maiores autoridades do mundo e como jornalista ele escreveu o livro baseado no que ele ouvia. E ele diz no livro... Como chama? O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Interessante. Porque, assim, para o depressivo, para a depressão, chegar ao meio-dia é uma coisa avassaladora de angustiante. Né? Quando o dia amanhece é muito angustiante. Quando a noite chega fica um pouquinho melhor. Porque a depressão tem uma relação que a gente chama de nictimérica com o sol. Né? Então,
o dia é muito dolorido. O André falava assim no livro, eu sem estar deprimido, eu pulo de paraquedas. Na depressão não tenho energia para amarrar o cadastro do meu sapato. E aí me lembra muito esse trocadilho, né, de pensar num livro do Demônio do Meio-Dia e num livro Mais Esperto que o Diabo. Porque assim, se a gente tem hoje nessas redes sociais um cara que foi mais esperto que o diabo, a gente tá falando de Gaules, cara. Ele deu a volta no Demônio do Meio-Dia, que é a depressão. Ele fez isso praticamente sozinho. Praticamente sozinho. Eu preciso dizer aqui, por exemplo, para você humildemente, que a minha contribuição foi mínima. Eu fui mais privilegiado por ter podido conhecer a cabeça do Gaules, porque eu vi pelo meu olhar assim dessa leitura curiosa o que ele conseguiu eletricamente praticamente sozinho. Então, existem muito sinais... punk isso, assim, ó. Remédio não elabora pensamento. Uhum. Se você assistir Gaules, a conduta dele de vida é o tempo todo elaboração de pensamento, cara. Ele está elaborando. E ele está aglutinando pessoas para elaborar naquele conceito. Então, tipo assim, vamos refletir sobre isso. Ó. Gaules vai para Twitch, vai para live, e ele começa a fazer um monte de gente vibrar na mesma frequência elétrica cerebral que ele. Quantas pessoas Gaules já resgatou, cara? Cara, então é um método muita Bluetooth de fazer as pessoas darem a volta por cima e ser mais esperto do que o diabo, do que o demônio do meio-dia, saca? Então, assim, eu tive esse privilégio de acompanhar aquela lógica ali. E só admirar, né? Cara, isso pouco é eu pude interessante, fazer. porque mostra que o caminho que ele encontrou ali para passar por cima das dificuldades, o jeito dele se expressar, é o que você tinha falado da didática, começa a ajudar outras pessoas, né? Sim. Porque o que eu já vi lá no episódio que ele foi no Flow, do podcast, Sim. o que tem gente falando que aquilo mudou a vida delas... É gigante. É gigante. Mas sabe qual é o outro sentido? É a terapia do exemplo. A terapia do exemplo, ela cria uma condição elétrica funcional. Quando você tem a terapia do exemplo da prática, quando você foi no fundo do poço e conheceu o túnel escuro e conseguiu sair de lá, da escuridão para a luz, você viveu aquilo verdadeiramente. Uhum. Então, falar com verdade é uma frequência elétrica completamente diferente. Você criar uma história e você não ter verdades para falar, você não vibra na mesma frequência elétrica cerebral. Então, aquilo ali é a pura verdade, é o suprassumo de alguém que bateu na perspectiva transcendente que o mundo quer e que a gente admira. Porque, no fundo, inconscientemente, todo mundo quer subir a montanha, ou seja, quer evoluir como ser. A gente não pode chegar no planeta enquanto os seres mais pensantes do planeta nascer, crescer, reproduzir e morrer. Tem um propósito nisso, só de novo o propósito. E, infelizmente, muitas pessoas passam pela vida assim. E são as pessoas que têm medo da morte. Quanto mais transcendente você vai ficando, mais próximo dessa condição da terapia do exemplo, de puxar mais pessoas para estar perto de você, para uma condição de algo que você descobriu que faz bem, mais você vai sentindo que você está entregando seu recado e a morte vira só um boato, ou mais um portal iniciático. Né? Eu tenho um amigo que sempre falava isso, né? A morte é apenas um boato.